Boa noite a todos. A gente vai dando sequência aqui ao estudo da noite do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, dando sequência com o capítulo 19, Dominação Telepática. Dispunhamos a despedida quando simpática senhora desencarnada abeirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade. Aulus incumbiu-se da apresentação. É a irmã Teolínia, uma de nossas diligentes companheiras no trabalho assistencial. A nova amiga correspondeu-nos às saudações com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou, então, que a Nésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel da dura prova. Além das preocupações naturais com a educação das três filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em véspera de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, de vez que Sovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecera-se, invigilante, das obrigações do santuário doméstico. Parecia, de todo, desinteressado da companheira e das filhinhas. Como que voltara a estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai. Dia e noite, deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela sempre ela a senhorar-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o mísero num obsediado autêntico, sob constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Não poderia Aulus interferir? Não seria justo afastar semelhante influência como se extirpa uma chaga com o socorro operatório? O assistente ouviu-a com calma e falou conciso. Conheço a Nésia e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la, como venho desejando. De certo, não me negarei ao concurso fraterno. Entretanto, não será conveniente estabelecer medidas drásticas, sem uma auscultação do caso em si. Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil que lhe confere aparência de robustez no plano físico? Do que posso perceber, anotou a interlocutora, vejo tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher. Oh, não, atalhou o nosso instrutor condescendente. Não a classifique com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imperioso aceitá-la por infeliz irmã. Ele está falando aqui da obsessão, né? Então, assim, a gente tem às vezes por hábito, né? Achar que a obsessão é de um desencarnado obsediando um encarnado. Mas a gente sabe que existem vários tipos de obsessão, do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, né? Quantos encarnados não obsediam desencarnados, né? Às vezes um familiar que passa para o plano espiritual e alguém aqui no plano material continua chamando, chorando, quer dizer, né? Ou seja, obsediando, mesmo que de forma involuntária, aquele desencarnado que partiu, né? A obsessão também pode ser de encarnado para encarnado, como é o caso aqui, né? De uma mulher para o rapaz aí, né? De desencarnado para desencarnado, ou até uma auto-obsessão mesmo, né? Muitas das obsessões são auto-obsessões. Nós mesmos nos obsediamos com ideias fixas. Então, a gente vê que a obsessão ela é muito mais ampla do que aquilo que
assim, rotineiramente as pessoas imaginam, né? Ele coloca também como uma enfermidade mental, né? Sim. Exatamente. Principalmente a autoobsessão, né? A gente já vê já a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? Já estuda muito esse tema, né? Sim. Então, dando sequência. Sim, sim, concordo, exclamou Teolírio, reajustando-se. De qualquer modo, rogo-lhe a caridosa intercessão. A Nésia tem sido uma colaboradora providencial em nossa tarefa. Não me sentiria satisfeita cruzando os braços. Faremos, quando se nos afigure viável, no círculo das nossas possibilidades. Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita a que nos reportamos. E, imprimindo grave tonalidade à voz, o assistente enunciou: estará descendo Jovino as impressões do pretérito? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado a própria consciência com finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? Teonília esboçou um gesto de humanidade silenciosa, humildade silenciosa, enquanto Aulus rematava, afagando-lhe os ombros. Guardemos otimismo e confiança. Amanhã, à noitinha, conte conosco no lar de Anésia. Sondaremos de perto quanto nos caiba fazer. Nossa amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. A sós, conosco, durante o regresso ao nosso tempo de trabalho e de estudo, Aulus salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar da experiência de muitos. Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teonília guardava-nos no pórtico de domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno roseiral à entrada dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. A família entregava-se à refeição. Uma senhora servia atenciosamente a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações. Aulus, no entanto, esclareceu minucioso. Anésia e Jovina acham-se aqui com as filhinhas, Marcina, Marta e Márcia. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das 2 filhas mais velhas que comentavam episódios humorísticos do bazar das quinquilharias em que trabalhavam juntas. Fim do jantar, a senhora dirigiu-se à mais moça e recomendou com carinho: Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim. Nosso doente não deve estar a sós. A pequena obedeceu de bom grado e, transcorrido alguns instantes, Marcina e Marta demandavam sala próxima, em palestra mais íntima. Dona Anésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio, enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando, todavia, que o esposo se levantara para sair, endereçou-lhe olhar inquieto e indagou delicadamente: poderemos, acaso, esperar hoje por você? Hoje, redarguiu o interlocutor sem fixá-la. E o diálogo prosseguia animadamente. Sim, um pouco mais tarde, faremos nossas preces em conjunto. Preces? Para que isso? Sinceramente, Jovino, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos, tanto como agora, de usá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica. Não disponho de tempo para lidar com seus tabus.
Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto de amigos, excelente negócio. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Intrigado com o fenômeno sob nossa vista, ouvimos a Nésia, que enlaçada por Teonílio, dizia quase suplicante: Jovino, você não concorda que temos estado mais ausentes um do outro quando precisamos estar mais juntos? Ora, deixe de preguiças. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. Não é bem isso, inquietando-me nosso lar e nossas filhinhas. De minha parte, não vejo como torturar. Creio que a casa está bem provida e não estou dormindo sobre nossos interesses familiares. Meus negócios estão em movimento, preciso de dinheiro e, por essa razão, não posso perder tempo com beatices e petitórios, endereçados a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem lembrar-se desse mundo. A Nésia dispunha-se a revidar. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata, vividamente colorida, bateu à porta, estrepidosamente, sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira, humilhada, caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona e começou a pensar, articulando frases sem palavras. Negócios. Quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isto sim, mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Aí está falando da condição aí que envolve essa obsessão, né? Aí tudo começa todos ali que estão em volta começam a vibrar nessa sintonia de desequilíbrio, né? E isso vai favorecendo cada vez mais a obsessão, né? A pessoa cada vez vai ficando mais à mercê dessa própria obsessão e de outros tipos de obsessões, né? Você começa a entrar numa vibração de tanto desequilíbrio, de tanta dor, né, que você acaba até atraindo outros espíritos nessa mesma vibração. Então, se não se mantiver o equilíbrio, como ela tentou ali fazer, né, invocando a prece, né, aos dois, se você ainda não consegue fazer isso, a situação, a tendência é cada vez ir piorando mais, né? Porque cada vez mais você vai entrando num estado de desequilíbrio que vai se agravando, né? Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgia à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque a Nésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Lembro-me dela, sim. Refleti agora em franco desespero. Conheço. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira de víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés, mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência.
aqui ela já está procurando um tipo de vibração melhor, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, né? Se ela se entrega ao ódio, à vingança e tal, aí a situação cada vez vai se agravando mais. À medida, porém, que a Nésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar, né? Quer dizer, é a vibração que o próprio obsessor quer, né? É que a pessoa entre cada vez mais nesse tipo de vibração, que é o desequilíbrio que ele quer que chegue ao obsediado, né? A mulher que empolgava o espírito de Jovino ali sorvia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram à contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Teunília afagou-a carinhosa e informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio e, desde então, as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Efetivado o reajustamento relativo de anésia e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente, e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que nosso amigo vem sofrendo envolve a Nésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si. Às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústias e repulsão. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade perfeitamente. Cabe-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste. Raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam, com paixão, no imo de si, os raios tóxicos da antipatia, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. A gente está falando aqui, basicamente, desses reajustes, né, de existências interiores e que a gente é colocado nessa existência novamente para conviver com eles. E salvo raríssimas exceções, né, de pessoas que conseguem ultrapassar essas antipatias, né, aquelas situações voltam e se repetem, né, continuando aqueles processos obsessivos de outras vidas, né? E aqui, como ele fala, né, até em relação é um veneno não só para a alma, mas para o próprio corpo, né? As pessoas adoecem nesses processos de ódio, em que se alimentam essas antipatias, esses ódios, essas condições de
de ódio em si, né? Que é aquilo, né? Só o amor aí que consegue quebrar, mas na nossa situação ainda atual, ainda é muito difícil, né? Então, assim, a importância da gente realmente entender a mensagem do Cristo, né? Do perdão, da misericórdia, né? Que sem isso não se quebra esses ciclos obsessivos, né? Então, por isso que ainda existe ainda tanta dor, tanta obsessão, tanta dificuldade, né? E como ele coloca aqui, não há necessidade nem de disputas físicas ou de palavras, né? A própria energia que as pessoas se colocam já é o suficiente para causar esses danos todos, aí, até do ponto de vista físico, né? Não é nem necessário palavras, nem agressões, né? A própria vibração magnética já é capaz de causar esses danos. Fim da ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessam sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. É como solucionar o problema, e como solucionar o problema da antipatia contra nós, indagou meu companheiro com interesse. Aulo sorriu e respondeu: a melhor maneira de extinguir o foco é recusar-lhe o combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Ou seja, a sintonia, né? Se você não sintonizar na mesma vibração de ódio, de raiva, de revide, de coisa, você fica imune, né? Então, aquela energia negativa que o outro está te mandando, ela vai chegar em você, bate e volta para o próprio emissor, né? Então, o próprio emissor que vai se envolver naquele tipo de energia que você emitiu, porque o destino dela, quando chega ali, não tem sintonia, né? Se você não se coloca, você está imune. Se você está vibrando numa outra situação, aquela energia negativa ela volta para o próprio emissor. A melhor maneira de distinguir o foco é recusar o combustível, como ele diz aqui, né? Por isso mesmo, Cristo aconselhava o amor aos adversários, aquilo que a gente acabou de comentar, né? A gente só cessa o ciclo de ódio com amor. Por isso que ainda é tão difícil para a gente, né? O auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitude indispensável à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas. Era momento preciso de suas preces junto à mãezinha doente e acompanhamos-la, atenciosos, a fim de igualmente orarmos. Aqui se encerra aqui o capítulo, né? Então, estamos chegando aí. A gente comentou no começo aqui, né, a respeito da obsessão, né? Que a obsessão não se dá só de desencarnado para encarnado, né? Se dá de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, né? Onde existe um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, onde existe esse tipo de sintonia no ódio, na dor, né? Vai se fazer esse tipo de ligações mentais obsessivas, né? Aqui outra coisa interessante que ele traz essa lei de sintonia, né? A gente só entra em processos obsessivos se a gente se sintonizar na vibração daquele que está obsediando, né? Se a gente pode dizer isso, né? Porque obsessão sempre é um processo recíproco, né? É uma via de duas mãos, né? Não existe obsessão só de um lado, como a gente viu aqui, né? Se você não está sintonizado na mesma vibração, esse processo de obsessão ele não é possível, né? E qual é o remédio, né? Como ele mesmo aqui coloca, isso é uma coisa importantíssima nesse capítulo também. É o amor, né? Você sair daquela vibração de ódio
de dor, né? Que só vai te causar mais ódio e mais dor. É como ele diz aqui. Por isso mesmo, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam. Então, ainda para a gente é muito difícil, né? Esse tipo de atitude, mas enquanto a gente não aprender isso, a gente vai continuar aqui nesses processos de dor aqui que a gente vê com tanta frequência aqui no mundo que a gente vive. Então, tem um monte de ensinamentos aqui importantes aqui nesse capítulo. Bastante interessante, como sempre. Alguém quer fazer aí, tecer mais algum comentário? Alguma coisa? É um capítulo também, como sempre a gente comenta aqui, né? Um capítulo curto, mas assim com uma densidade de ensinamentos assim enorme. Enquanto a gente estiver nessa vibração de ódio, de coisa, a gente não se, a gente vai continuar na dor, né? Vai continuar chafurdado na dor, na dificuldade. Então, só tem um caminho que é o caminho que o Cristo ensinou, né? Não é fácil ainda para a gente, que ainda é muito inferior, mas não tem outra solução, né? Tem outro caminho. Boa noite a todos aí. Hoje eu também entrei um pouquinho atrasado. Estava com outro evento aqui da minha sociedade. Evento rodando. de médica aqui, que eu faço parte. Mas esse capítulo ele é muito interessante, né? Porque, aliás, esse livro é maravilhoso, né? Tem muitos ensinamentos. Mas esse capítulo ele me chama a atenção porque ele mostra para a gente, enfatiza a questão daquilo que emanamos, né? Dos nossos sentimentos e pensamentos. Quer dizer, basta você estar com um pensamento, né? Uma situação inferior, pensamento negativo ou um sentimento, né, negativo, para você sintonizar com coisas negativas, né? No caso, com pessoas negativas, né? E aqui é interessante porque fala isso em outras obras, né? Sueli Campos falava muito isso nas obras dela, né? Sueli Caldas, me desculpe. Sueli Caldas falava muito sobre isso. Ela falava sobre essa questão, né, da influência do encarnado para o encarnado, né? Então, existe realmente essa questão e aqui enfatiza isso, essa questão da sintonia entre encarnados e entre almas, né? E também de alma para espírito, de espírito para alma, entre espíritos também, que a gente sabe que existe essa sintonia, né, esse parasitismo também no plano espiritual, né, de espírito para espírito. Então, como é importante a gente cuidar do nosso sentimento e pensamento, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o outro, mas se a gente ajustar o nosso, esse é um mecanismo de proteção. E eu gostei muito do final do capítulo, onde Aulus aqui ele dá a receita, né? Ele fala que a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar o combustível. Isso aqui é muito prático, né? A gente vivencia isso. Se a gente entra na toxicidade do outro, na agressividade do outro, a gente dá o combustível. É o combustível do ódio, o combustível da intolerância, o combustível da coisa ruim, né? Então, aqui fala, a fraternidade operante sempre será um remédio eficaz, que lembra muito dos ensinamentos do Evangelho, né? Responder o mal com o bem. Nunca entrar na sintonia do mal. Nunca responder o mal com o mal. Quer dizer, nunca responder à agressão, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que treinar, é um exercício. É difícil muitas vezes, né? Quando você é agredido de alguma forma e a nossa tendência por instinto, dentro do nosso processo evolutivo, é responder, né? É reagir. Então a gente tem que exercitar essa virtude, né? Desenvolver essa virtude de a gente conseguir não responder o mal. Quer dizer, você contrapor o mal com o bem. Então, se uma pessoa é mal educada com você, você responder com educação, né? Se a pessoa te agride, você responde com bondade. É difícil para burro, né? Lembra novamente o Evangelho, né, da outra face que Jesus nos ensinou. Não é fácil, logicamente não é um exercício, mas lógico que é possível, né? É possível porque nós temos o DNA divino, né?
E a nossa fatalidade é nos aproximar de Deus, né? Então, aqui ele fala, ó, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem, a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Ou seja, o melhor remédio está dentro de nós. É a maneira de a gente lidar com as adversidades. No caso aqui, com as agressões. Então, procurar não agredir ninguém e, quando a gente for agredido, não responder à agressão. É um exercício que nós temos que buscar. É que você falou do combustível, né? É o combustível que vai acender aquele fogo que vai queimar os dois, né? Vai queimar tanto o outro quanto você mesmo. Você vai se queimar, exatamente. Você vai arder nesse mesmo fogo, né? Exatamente. E aquilo que você falou, né? Eu acho uma coisa interessante também, né? A gente vê sobre esse aspecto, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é muito ruim, né? Não é bem assim, né? É como você falou, a gente está no começo de um ciclo evolutivo. A gente, há pouco tempo atrás, a gente estava vivendo aí nas cavernas praticamente como animais, né? Então, assim, o próprio revide era necessário nessa fase, né, inicial, assim, até como sobrevivência. Então, é um instinto animal. A gente está muito mais próximo ainda do animal do que do ser angelical, né? Então, essas reminiscências que a gente traz evolutivas, primitivas, nossa, de revide, de se defender, de revidar, de atacar, né? Então, a gente ainda está com isso muito entranhado. Isso é um processo evolutivo que a gente vai se libertando disso aos poucos, né? Não é que nós somos criaturas más, nós somos criaturas que ainda estão, num princípio, ainda numa fase muito incipiente da evolução, né? Como eu disse, a gente está muito mais perto dos instintos animais do que dos instintos angelicais, né? Está muito mais perto dos mundos primitivos do que dos mundos celestes. Mas isso não quer dizer que nós somos ruins, quer dizer que nós somos ainda crianças espirituais, né? A gente age como criança, né? Ainda a maioria das nossas atitudes são atitudes infantis, né? De fazer birra, de orgulho, de vaidade, de coisa. São atitudes ainda muito infantis, né? Que a gente tem. E outra coisa importante é essa teia mental que nós todos estamos ligados uns com os outros, né? A gente não toma consciência disso. É como se fosse a gente está ligado, a gente fala de internet, mas a gente tem uma internet espiritual que desde do princípio da nossa existência. A gente está sempre ligado uns aos outros, né? Pela mente. A gente está sempre ligado numa teia mental, né? Então a gente tem que entender isso, tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Ô, Nilton, boa noite. Também desculpa pelo atraso, mas o tema, né, de dominação, né, dominação telepática que ele fala nisso, me levou a pensar nesse processo que a gente está vivendo, né, todos nós, a maioria de nós, né? Mata o bandido, de novo falando disso, né? Mata o bandido que resolve o problema, né? E o espírita, ele já, né, deveria ou já deve estar ciente de que isso é muito pior do que deixá-lo vivo, né? Porque a dominação telepática do desencarnado para o encarnado é muito fácil, né? Já que a gente se encontra num planeta de provas e expiações e a grande maioria de nós espíritos medianos, né? 20 horas de pensamentos de baixo escalão, de baixo nível e 4 horas de pensamentos bons. Então, a gente fica à mercê dos nossos irmãos mais ignorantes mais tempo no dia. Então, quanto mais a gente, né, eliminar esses irmãos que, por algum motivo, né, estão na fileira do mal ainda, mais a gente vai ter possibilidade de ser comandado, né, teleguiado por eles. Mas isso é com o tempo, como disse o André, não é uma coisa fácil, né? Nós somos espíritos medianos, então nós vamos realmente vibrar numa sintonia ainda inferior, né?
Quem dera se a gente pudesse fazer o contrário, né? 20 horas de pensamento lá em cima e 4 horas de pensamento cá embaixo. 4 horas ainda é muito. A maioria de nós está 20 horas de pensamento ruim e 4 horas dormindo. Das 24. Ainda é isso. Como diz Joana de Ângeles, né? Muitos de nós ainda nem despertou. Né? A gente ainda nem despertou ainda encontra, né? Mas essa é a nossa grande tarefa aqui nesse mundo, né? É a gente se transformar, né? Essa é nosso motivo de estar aqui, é justamente isso, é a nossa transformação, né? A nossa mudança interior. Essa é a razão da gente estar aqui, né? E outra coisa, né, Newton? A gente só cresce na adversidade, né? A gente só cria paciência e tolerância quando você lida com as situações adversas, não tem jeito, né? Então, ou seja, como é que a gente vai desenvolver paciência? Se a gente estiver num ambiente absolutamente harmônico, que seria um mundo mais evoluído, né? Aí, Não obviamente, é fácil, né? Só que a gente sabe que o Espiritismo nos ensina, né, que tudo é meritório, né? Tudo construído com muito trabalho, com muito esforço, né? Tem uma frase da Marlene Nobre que eu acho maravilhosa, né? Que ninguém ascende aos céus com as asas emprestadas. É fantástica essa frase dela, né? Porque a gente tem que desenvolver a nossa. Exatamente. Né? Então, é um esforço tremendo que a gente tem que ter, e tem que ter vontade firme, né? O Evangelho fala muito sobre isso, né? Vontade firme. Leon Denis também fala da potencialidade da alma, né? O André, e na hora que eu sou muito, muito, muito fã daquele momento lá do Evangelho, naquela passagem que diz, né, que nós vivemos com espíritos, né, de todos, né, os graus de diferenças, né? Não chocais a nenhum deles, né? A gente não deve se chocar com nenhum deles, porque é o que você falou, é muito difícil a gente não se chocar, é instintivo, né? A gente rebate logo, né? Mas é necessário esse contato, né, Flávia? Que nem você está falando assim, quando, por exemplo, se a gente não, quiser... mas se você chocar um... não pode chocar. Você tem que ficar calmo, quieto. Mas a experiência de estar com esses espíritos é importante, né? É que nem assim, se você... Eu estava vendo até uma frase lá do Morgan Freeman falando assim, né, no documentário, né? E é uma grande realidade. Ele falou assim, se você quer ter paciência, né, se você pedir para Deus paciência, Deus nunca vai te dar paciência. O que ele vai te dar são situações em que você pode exercitar a sua paciência. Isso Deus vai te dar. Né? Deus não vai te dar o negócio das asas, subir aos céus com as asas do outro. Deus nunca vai te dar paciência. Não adianta você rezar. Quando você rezar para ter paciência, se prepara, porque vai surgir a coisa vai ficar difícil para você, vai surgir um monte de situação em que você vai ter que ter paciência. Então, Deus vai te dar as oportunidades, as experiências, para que você desenvolva a paciência. É o tal do esforço próprio. A gente não chega a lugar nenhum sem esforço próprio. A gente quer sempre chegar com as asas do outro, com o esforço do outro. Então, assim, se a gente quer ter paciência, a gente pedir, a gente vai ter as oportunidades para exercitar a paciência. Por isso que a gente está nesse mundo ainda, que a gente precisa aprender muita coisa. A gente precisa aprender paciência, tolerância, respeito, né? Humildade. Então, por isso que a gente vive tanta situação diversa, porque a gente precisa aprender isso tudo ainda. E só vai aprender exercitando. E exercitando dentro das adversidades, das convivendo uns com os outros, com as dificuldades, com o defeito do outro, aprender. Porque se isolando a gente não consegue desenvolver, né? Como é que... A gente, muitas vezes, nós precisamos do aconchego, do isolamento temporário para autorreflexão, né? Para você se conhecer, fazer a sua autoanálise, né? Conheça-te a ti mesmo, como está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Mas isso tudo é para quê? Jesus, ele teve um momento dele que ele foi fazer as suas autorreflexões, né? Seu isolamento, mas para depois, então, ele vira ao trabalho junto a nós. E a gente precisa realmente de momentos que a gente precisa fazer a nossa análise, as nossas reflexões, como Santo Agostinho nos orienta, né? No Livro dos Espíritos, chegar à noite,
a gente fazer nosso autoquestionamento, né? Fazer um retrospectivo do que foi o nosso dia, aonde que a gente poderia ter, né, evitado alguma situação, né? E a gente vai dessa maneira aprendendo, é um processo diário, né? É diário. Quando a gente se descompensa, né? A gente se exalta, sai do sério, a gente se faz muito mal, né? É impressionante isso. A gente se sente mal de imediato. Isso é orgânico, químico, mas é espiritual, né? Como ele diz ali, né? Isso traz doença física, né? Como no próprio capítulo está comentado. Ele fala que isso vai trazer doenças que vão se manifestar no próprio corpo físico. Agora, esses 2 capítulos são formidáveis, viu? Esse que nós vimos hoje e esse da semana que vem, ó, mediunidade e oração. São 2 capítulos que nos dão a receita, né? Eles nos ensinam, nos mostram como que a gente tem que executar esse processo aí, né, do nosso dia a dia. Estudando esse livro assim, a gente vê assim, pelo menos para mim, o que me causa assim, eu acho interessante, me causa espanto assim, é a capacidade nesses capítulos curtinhos. Eu fico sempre, vamos dizer assim, fascinado com isso. Como é que eles conseguem colocar tantas informações, tantas coisas que às vezes a gente passa lendo rápido. Por isso que o estudo em grupo assim é interessante, que a gente vai trocando as ideias, né? Porque às vezes a gente pega um livro desse e lê, mas a gente não dá assim, não consegue extrair dali toda aqueles ensinamentos que estão ali. Às vezes a gente faça meio no automático, lendo, sem refletir muito sobre aquilo, quando a gente está fazendo uma leitura. Por isso que eu acho interessante esse estudo assim, em conjunto, que eu acho que a gente consegue refletir melhor sobre aquilo que a gente está absorve melhor aquilo que a gente está lendo. Porque tem muito ensinamento, muita coisa importante em poucas páginas. Né? Aí a capacidade de ser conciso, né? Não ser prolixo, como Jesus era. Né? Jesus era assim, amai, orai e vigiai. Né? Você vê 2 palavras, orar e vigiar. Você vê o quanto que tem de ensinamento ali naquilo, né? Então, assim, eles E é muito conseguem legal porque, o Newton, se você observar nas obras de André Luiz, todos esses mentores de André Luiz, né, você pega praticamente cada obra é um mentor diferente, né? Nessa obra aí é o Aulus. Você observa que nas obras, de uma maneira geral, se a gente for lembrar aqui, propositalmente, sempre há um momento que mostra um passado desses mentores, de dificuldades e problemas que eles viveram, né? Como nós, mostrando o quê? Mostrando exatamente isso, óbvio que é proposital, é para mostrar para a gente que é um processo de passo a passo, de degrau a degrau, que a gente vai alcançando, né? Mostra que, né, o Aulus, né, lá atrás e os demais tiveram situações de vivências, de erros cometidos, para chegar nesse estado agora, um estado melhor, em que está sendo capaz de trazer tantos ensinamentos importantes para nós aqui, né? Que o André Luiz foi um intermediário nessa história, né? Ele intermediou, né? Esses ensinamentos são os seus mentores. o próprio passaram por processo. Dificuldade. O próprio Emmanuel, né? O senador lá, Públio Lentulus lá. Exatamente, né? Então assim, a gente vê que processo. o Chico Xavier, para chegar no estágio que ele chegou, como espírito evoluído, né? Um espírito que está muito acima da média, né? Ele passou por situações lá atrás, em outras encarnações, para poder ir alcançando. Então, é um processo evolutivo, né? Por isso que a espiritualidade, a providência divina, nos permite o conhecimento da escalada de muitos espíritos, de quem foi quem em reencarnações anteriores, que às vezes as pessoas não entendem isso. Por que você quer saber que fulano foi não sei quem na encarnação não sei qual? Óbvio que isso é importante. Se não fosse importante, isso não teria sido passado para a gente. Isso é passado para a gente em várias obras. Né? A própria Marlene Nobre, né, ela enfatizou muito dessas situações. Isso é lógico que é importante. Isso tem um sentido de ser.
né? Com certeza, um deles, pode ter certeza, é a gente ver a escala evolutiva de nós, né? Que nós precisamos, né? Escalar isso aí. É uma situação de mostrando que o espírito ele vai, através das vestimentas, das reencarnações, ele vai se corrigindo, ele vai aprendendo, ele vai evoluindo. É assim, né? E até para entender, André, até as raízes dos problemas, né? Por exemplo, quando você tem um processo obsessivo, né, às vezes você vai puxando vidas anteriores, você vai ver que o algoz de hoje foi a vítima de ontem, né? Então, assim, você vai entendendo a razão dos processos de dor, de obsessão, de sofrimento, né? Então, isso é muito importante mesmo. E Muito ninguém importante. alcança um estágio um pouquinho melhor sem luta. Não existe isso. Sem Eu esforço. acho que eu estou lembrando do capítulo anterior, bem no início que a gente leu, daquela médium Celina, né? Que a gente fica encantado com a Celina, né? Quando ele fala do psicoscópio lá que passa na Celina e vê que ela é uma médium maravilhosa, né? Com uma moralidade lá em cima, ela tem isso realmente na encarnação. Aí o pessoal pergunta, nossa, mas o que precisa mais, né? Uma médium tão boa. E aí alguém responde, não sei quem é, se é o Hilário ou outro mentor responde, mas a nossa irmã ainda tem débitos, ela é uma grande devedora, por isso ela está tão bem agora, mas ainda tem muito, muito, muito a acreditar ainda, né? A ter crédito, né? Ainda falta muito. Você imagina, e a mulher toda perfeita na moralidade, na mediunidade, então, porque tudo é muito relativo, né, Flávio? Assim, que nem o André estava falando, o Chico Xavier é um espírito já superior, superior nesse mundo que a gente vive, né? Porque se você pegar, por exemplo, o Cristo, né, o próprio Jesus, o Cristo ele é o governador do nosso planeta, né? É o Cristo do responsável pelo nosso planeta. Se a gente parar para pensar que tem o responsável, não só pelo planeta, mas pelo nosso próprio sistema planetário, que está acima do Cristo, o próprio sistema solar, tem o Cristo que é responsável por uma galáxia, tem um outro que é responsável por um grupo de galáxias. Então, assim, a gente vai vendo que a evolução é infinita, né? A gente tem sempre o que crescer, sempre o que melhorar. A gente vai chegar à perfeição relativa. Não vamos chegar à perfeição absoluta, porque só Deus. Mas esse caminho é eterno. Né? Assim, a gente vai estar Não, e a gente tem sempre que tomar muito evoluindo. cuidado, porque quando a gente acha que a gente está um pouquinho melhor, a gente dá uma escorregada na casca da banana. É verdade, volta Aí para a aprender. escorregada é para falar assim, ó, baixa a bola, Baixa a bola, baixa a é isso bola. aí que não é assim, é verdade. É verdade. É verdade. Mas Mas é é isso isso. aí. Aí a semana que vem a gente dá continuidade, né, com esse capítulo 20, mediunidade e oração. Eu estava pensando, eu queria saber a opinião de vocês. A gente tem feito a nossa prece inicial e a nossa prece final fora da gravação, mas eu acho que a gente está agindo, acho que um pouco errado, assim, porque a gente pode participar, as pessoas que vão nos ver ou que vão nos acompanhar agora ou no futuro, né, a gente pode compartilhar esse momento de prece com eles, né? A gente está privando essas pessoas aí da nossa prece de inicial e da nossa prece de encerramento, né? Então a gente pode esse negócio de sintonia que a gente está falando hoje é uma oportunidade também das pessoas que porventura vão nos acompanhar aí no futuro aí na nossa gravação de compartilhar esse momento aí de oração, de prece, né? Então eu acho que vale, eu não sei a opinião de vocês, o que vocês acham? pode ser, né? Eu acho que quanto mais gente na prece, melhora Melhor. E a a gente está vibração. compartilhando esse nosso momento de oração de prece com os outros, né? Então, acho que seria até mais produtivo. A partir de agora, hoje, quando a gente for fazer, a gente faz a nossa prece de encerramento e depois encerra a gravação. E na próxima semana a gente já inclui a prece inicial também junto, que a gente está compartilhando com todos aí esse momento aí de oração. Quem quer fazer a prece de encerramento para a gente depois encerrar a gravação? Alguém quer fazer? Flávio. Quer fazer, Flávio?
Posso fazer. Faz então, para a gente. Nilson, deixa eu Faça te perguntar uma coisa. Essa transmissão ela está sendo ao vivo lá no YouTube ou só depois que o pessoal tem acesso? Tá sendo gravada. Depois eu preciso ver como é que a gente pode Se é ao fazer vivo? para fazer ao vivo. Aí, no YouTube eu não sei como é que a gente faz ao vivo, mas seria talvez até bom mesmo. A gente pode tentar ver, mas eu vou procurar saber. Se vocês também quiserem dar uma olhadinha, ver como é que é no YouTube, isso também seria interessante, sim. Acho que na Mas própria página do YouTube tem lá a opção de ser ao vivo. ao vivo, aí eu Mas aí eu vou. não sei aí se tem algum pacote específico, eu já não sei. Pois é. E também nós estamos transmitindo pelo Zoom, né? Então, assim, eu transmito pelo Zoom, gravo e depois passo para o YouTube. YouTube. Mas vamos fazer, depois a gente vê isso. Vamos fazer a nossa Tá prece bom. e a gente encerra a gravação em seguida. Senhor Jesus, amigos espirituais, mentores desse grupo, só temos a agradecer, Senhor. O momento que passamos, tudo que aprendemos, na certeza de que a cada dia, Senhor, a cada semana, estamos ficando um pouquinho melhores hoje do que ontem. E assim, Senhor, envolve com carinho aqueles que não conseguiram participar, que por algum motivo, Senhor, não nos acompanharam. Fica conosco mais essa semana e que possamos ser úteis àqueles que nos procuram da melhor forma possível. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e a semana que vem dar continuidade com o capítulo 20, mediunidade e oração. Aí, uma boa noite a todos, então. Até a próxima Boa semana. noite. Boa noite a todos.